A gente já está aí com a doutora Silmara Cristina Kuwahara, que é médica do Serviço de Transplante de Medula Óssea do Hospital Pequeno Príncipe. Ela vai nos conversar com a gente por telefone hoje. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, Sandra. Tudo bem, e você? Tudo bem. No próximo dia 21, então, a gente comemora o Dia Mundial, né, do transplante de medula óssea. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho que é feito aqui no Hospital Pequeno Príncipe, que já salvou tantas crianças, né, tantos jovens também que enfrentaram essa doença, a questão da leucemia, né, doutora? Como que é o trabalho atualmente? O balanço que vocês têm feito desses atendimentos? Bom, Sandra, a gente realmente fala com bastante satisfação sobre esse assunto, porque a gente considera o nosso serviço de transplante uma grande conquista para as crianças, tanto do Paraná quanto de todo o país, né? Ele é um dos maiores serviços de transplante de medula óssea pediátricos do Brasil, e com isso, então, a gente consegue prestar um atendimento de qualidade para um grande número de crianças e de doenças diferentes. Então, é claro que existe um foco grande nas neoplasias, né, nos transplantes para doenças que a gente chama de malignas, né, então leucemias, linfomas, mas também o Pequeno Príncipe se diferencia pelo atendimento a transplantes de doenças raras, como imunodeficiência, doenças metabólicas, aplasia de medula, doenças congênitas, né? Então, por ser um hospital que tem esse atendimento para toda a população pediátrica, isso faz com que a gente consiga atender vários tipos de patologias diferentes e crianças vindas do país todo, né? É realmente uma grande satisfação para a gente. Nos últimos, vamos dizer assim, a gente começou o serviço em 2011 com apenas 3 leitos e em 2016 a gente passou para 10 leitos. Então a gente triplicou a nossa capacidade de atendimento. A gente fazia cerca de 20 transplantes por ano, e atualmente a gente tem feito 60 transplantes por ano de medula em crianças. Isso é muito bom, né, doutora? E vocês têm tido um resultado fantástico e depende muito também de pesquisa, né? Acho que cada vez mais essa área do transplante, do tratamento desse tipo de doença tem desenvolvido novas pesquisas também. Acho que a gente tem tido a cada ano um retorno melhor também da sobrevivência, né, da sobrevida e da cura dessas crianças. Com certeza, o investimento em pesquisa, o investimento na qualidade do atendimento, na especialização da equipe, na especialização das equipes que trabalham em conjunto, porque ninguém trabalha sozinho, né? Então, isso a gente tem uma grande, realmente é uma coisa, um grande diferencial do hospital, é poder oferecer todas as especialidades pediátricas, oferecer serviço de cardiologia, de hemodiálise, UTI. Então, essas crianças, elas realmente recebem um atendimento de primeira qualidade, de alta complexidade, e então tem um acesso a resultados muito melhores, né, do que eram antigamente. Acho que era legal a gente explicar, né, doutora, o que é exatamente um transplante, né, de medula óssea, uma doação de medula óssea, porque existem muitas dúvidas ainda sobre como é feito esse procedimento. Isso, então, assim, para explicar um pouquinho sobre isso, eu vou primeiro falar um pouquinho sobre o próprio transplante, para daí poder contextualizar a doação, né? Então, o transplante, ele é feito como um dos tratamentos para alguma série de doenças. Então, por exemplo, nas leucemias, ele é uma complementação do tratamento de quimioterapia, então ele é feito para algumas crianças que têm um maior risco, que são leucemias mais graves. Mas para outras doenças, como aquelas que eu comentei, doenças não malignas, as doenças genéticas, ela é a única terapia disponível para cura. Então, com esse intuito de curar essas doenças, a gente faz inicialmente, então, um cadastro desse paciente e a busca por um doador compatível. Então, a partir do momento que a gente define que a doença realmente precisa do transplante como terapia de cura, a gente inicia a busca de um doador. Essa busca, ela pode ser feita dentro da própria família, então existe uma chance de compatibilidade com um irmão de mesmo pai e mesma mãe, de mais ou menos uns 25% desse irmão ser 100% compatível com o nosso paciente. Caso a gente não encontre alguém dentro da família 100% compatível, a gente pode então abrir a mão de usar doadores alternativos. Ou um doador que a gente vai buscar no banco de doadores, que no Brasil a gente chama de Redome, né, que é o grande coordenador desse banco de doadores. Doadores, então, que não são parentes do nosso paciente. Ou a gente pode usar doadores
dentro da própria família, mas com uma compatibilidade menor, que não sejam 50%, que não sejam 100%, que sejam 50% compatíveis. Então, é uma modalidade muito nova de transplante que a gente chama de haploidêntico. Então, nessa busca por um doador ideal, a partir do momento que a gente identifica esse doador, é iniciada então uma série de exames para a gente realmente ver a condição de saúde dessa pessoa. A doação ela é feita de forma voluntária, então a pessoa faz essa doação sem receber nada financeiramente em troca, a não ser o grande retorno de saber que pode estar realmente ajudando a salvar uma vida, né? Então, que há grande retorno desse doador. A partir do momento que isso é feito, então identificou o doador, ele vai ser submetido a uma série de exames para saber a sua condição de saúde. Esse doador, ele tem que ter entre 18 e 55 anos, no caso de doadores não aparentados, mas se for o caso de um doador parente, de um irmão, a gente pode usar doadores menores de idade. Então, a gente tem aqui no Pequeno Príncipe uma grande experiência de doadores crianças, de uma criança doar para outra criança, né, para o seu irmãozinho. E doutora, isso é um procedimento cirúrgico? A pessoa fica internada no momento da doação? Como que é? Ele pode ser feito de duas formas, né? Então, ele pode ser feito no centro cirúrgico, a pessoa é interna, ela vai para o centro cirúrgico sob anestesia e faz a coleta da medula diretamente do osso da bacia. Então, é o osso da bacia nas costas, é feita a coleta diretamente dali da medula. A medula parece sangue quando a gente retira ela dali. Inclusive, ela é colocada numa bolsinha que parece uma bolsinha de sangue. Esse procedimento é feito sob anestesia, então, no momento do procedimento, o doador não sente nada. Depois, ele fica com medicações caso tenha dor. E, em geral, fica internado por mais um dia para recuperação. Depois disso, vai de alta e, em torno de uma semana, já pode retornar às suas atividades normais. Existe também a doação através de uma máquina de aférese, de uma doação um pouquinho diferente, em que é feita no banco de sangue através de uma veia do próprio braço e de uma máquina. E dali é feita a coleta dessas células tronco, dessas células para o transplante através dessa máquina de aférese. Então, são duas formas diferentes de fazer a doação da medula. E como é a preparação dessa criança que vai receber a medula? Porque ela já está com a saúde fragilizada, né, com a imunidade comprometida. Como que vocês protegem, blindam essa criança para que ela reaja bem a esse transplante? Então, essa é a importância da estrutura, né? Então, a gente tem quartos especiais para essas crianças. Esses 10 leitos que a gente fala de transplante são 10 leitos especialmente preparados, com ar filtrado, com todo um cuidado de enfermagem, da equipe médica e de toda a equipe do hospital, uma preparação de alimentação especial, todo um cuidado para reduzir o risco de infecções. A criança, ela é submetida a quimioterapia ou radioterapia, para que a gente possa abrir o terreno para colocar essa nova medula. Então, com a quimio e a radioterapia, a gente faz com que destrua toda a medula óssea da criança, né? A medula óssea que produz células defeituosas ou que causa a doença. Então, a gente realmente destrói essa medula e faz através de uma infusão, parece uma bolsa de sangue realmente, a infusão através de um catéter que a criança tem no peito, ela recebe, então, a transfusão dessas células da medula. E aguarda um tempo dentro desse leito especial de internamento de mais ou menos 30 dias até que a medula pegue. A medula, então, volte a funcionar. É um período de grande fragilidade, um período muito difícil, que envolve uma série de riscos de sangramento, infecções, riscos de complicações por conta das medicações que foram utilizadas. Mas assim que acontece a pega da medula, então vem toda uma alegria de toda a família, da equipe, porque a gente entende que o transplante começou a funcionar, né? Esse período, mais ou menos, de internamento dura uns 30 a 40 dias dentro do hospital. Tem todo esse processo da quimioterapia, né, doutora, que fala assim em zerar a imunidade para que recomece todo, mais ou menos como se fosse resetar o sistema imunológico dessa criança. Ela vai receber aí uma medula nova e essa medula reagindo, né, incorporando ao corpo, ao organismo dessa criança, daí recomeça novamente a se criar um sistema imunológico. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Realmente, a gente até brinca com os nossos pacientes que é como se eles tivessem nascido de novo.
se tornassem bebezinhos, porque o sistema imune vai ser realmente muito frágil nesse início, né? Porque a gente começou do começo de novo, a gente abriu o terreno, limpou essa medula, zerou toda a produção das células do sangue, a própria criança não produz mais nada por si mesma, e a gente vai trocar toda essa produção por uma medula nova. Essa medula nova que vai ser a responsável por produzir tudo de volta. Então, é um processo muito delicado, né, que envolve uma série de cuidados especiais. Nessa fase, aí, uma fase bem difícil para as crianças, para as famílias, pelo longo internamento, pelos riscos envolvidos, né? E ainda envolve o uso de imunossupressores para não ter a rejeição dessa medula, para que essa medula realmente trabalhe da forma que a gente precisa, né? Faça o seu papel aí dentro desse corpinho que já está bem fragilizado. Então, é um longo período de recuperação. Para que eles voltem a uma vida normal, em geral, demora de cerca de 6 meses a 1 ano, para que possam retomar suas atividades. A criança precisa receber todas as vacinas novamente, né? Tudo que ela já tinha feito anteriormente precisa fazer de volta, porque é um novo começo. E doutora, e a própria equipe do Hospital Pequeno Príncipe está passando, né, por uma situação nova, com esse vírus tão forte que está circulando. Isso é uma preocupação muito grande também, devido à fragilidade imunológica dessas crianças, né? O hospital se preparou como, assim, para proteger ainda mais essas crianças do risco, ou as medidas que já eram tomadas são suficientes, né, para impedir a entrada do coronavírus? Na verdade, assim, o coronavírus é uma pandemia que está por todos os lugares, né? Então, a gente realmente tenta aumentar as medidas protetivas. Foram feitas uma série de orientações pelo nosso serviço de infectologia, o serviço do transplante, baseados em orientações nacionais e internacionais. Então, nós seguimos uma série de protocolos que foram feitos internacionalmente e nacionalmente, né, pela Sociedade Brasileira de Transplantes. E esses protocolos nos pediam cuidados adicionais, sim. Né? Então, foram orientados para os pacientes o maior isolamento, para que eles internassem dentro da nossa unidade sem o coronavírus. Antes de qualquer procedimento envolvendo transplante, da própria internação, todos os pacientes e doadores foram testados para o coronavírus, para garantir que realmente não estivessem com a doença, né? A presença do coronavírus antes do transplante impede o transplante, a gente tem que adiar tudo, né? Porque não tem como a gente submeter um paciente a uma situação de alto risco, já exigência de uma infecção. Então, a gente orientou medidas extras de higiene para toda a equipe, o uso de máscaras especiais, né? Das máscaras N95 e aventais especiais. Então, toda a equipe foi treinada novamente para receber esses cuidados adicionais, né? Os pacientes também recebem esse treinamento, essas orientações, evitam saídas desnecessárias, evitam viagens para reduzir o risco de exposição, né? E, então, são cuidados redobrados e todos os transplantes que não fossem considerados urgentes, eles foram adiados, né? Para que fossem feitos numa época um pouco melhor aí em relação à pandemia. De qualquer forma, nesse período de pandemia, de março a julho, mesmo adiando alguns transplantes não urgentes, a gente realizou 23 transplantes de medula nesse período, né? Então, a gente acabou mantendo um pouco a nossa média de internamentos e transplantes por conta das urgências das crianças. Essas crianças não podem esperar, né? Então, a gente não tem como adiar muito além disso, porque são doenças graves e eles realmente precisam desse nosso tratamento. Mas foram tomadas todas as medidas necessárias para minimizar os riscos para eles. Doutora, eu acompanhei na imprensa também a queda no número de doação de sangue, né? A doação de medula foi afetada também, porque é importante surgirem mais voluntários para a doação de medula e que se mantenha também a média dessa doação. Olha, a gente estima que existam cerca de 25 milhões de doadores de medula óssea cadastrados no mundo, né? É um número bastante expressivo. Aqui no Brasil, o REDOME, ou REREM, né, que é o registro dos doadores, o REDOME, desculpa, ele tem cerca de 5 milhões de brasileiros cadastrados nos seus bancos. Mas uma grande parte desses doadores, eles estão com cadastros desatualizados, então eles não conseguem ser encontrados no momento em que é necessário.
E a gente também precisa de representação étnica. Então, nosso país, ele é um país de dimensões continentais e de população muito miscigenada. Nós somos muito misturados, né? São muitas raças juntas. Então, a gente precisa que todas essas raças estejam representadas nos registros. Então, é importante que as pessoas se cadastrem, que elas estejam disponíveis com seu cadastro atualizado, para que no momento em que o paciente precise, que alguém precise, ela possa estar realmente disponível para fazer a doação. A gente sabe que tem quase 900 pessoas buscando um doador de medula nesse momento dentro do nosso país, né? A chance de encontrar um doador é de 1 a cada 100 mil doadores registrados. Então, a gente realmente conta com a participação de muitas pessoas, entendendo que esse é um ato voluntário em que você faz pensando em ajudar o próximo. O doador, atualmente, ele também é colocado numa série de cuidados para poder fazer a sua doação com segurança, mesmo no período da pandemia. A gente tem um registro de uma redução de cerca de 30% no número das doações, por conta também desse adiamento de alguns transplantes, né, que não são considerados urgentes, mas o nosso país registrou essa queda nas doações mesmo, e seria muito importante que a população estivesse disponível para fazer isso, sabendo que os cuidados todos necessários estão sendo tomados nos centros em que fazem essas coletas, né, das medulas para que algum paciente receba. E, por exemplo, assim, se eu sair daqui do programa, for doar sangue, né? Eu já sou informada, assim, dessa possibilidade de doar a medula. Eu preciso fazer essa solicitação. Como que funciona, doutora? Nos bancos de sangue, onde a pessoa faz a doação de sangue, ela pode solicitar fazer parte do cadastro de doação de medula. Então, no momento em que você doa o sangue, você pode preencher uma ficha autorizando que seja coletada uma pequena amostra do seu sangue. Essa amostra, ela vai ser analisada, vai ser definido, né, o seu perfil genético do HLA, que é o que é importante para encontrar um doador, e esse perfil é colocado dentro do site do Redondo. A partir do momento em que algum paciente precise, é iniciada a busca dentro desse site, e se encontrar alguém com um perfil parecido com o seu, então você é convocado para fazer exames adicionais, confirmar a sua compatibilidade com o paciente e aí então fazer o procedimento da doação. Então, inicialmente é feito apenas esse cadastro, né, para que você possa realmente fazer parte dessa rede de doadores do Brasil. E a partir do momento ali que se confirma que eu seria uma possível doadora, que eu sou compatível com o paciente, qual é o prazo, assim, para que seja feito o transplante? Vocês têm, assim, uma média, assim, de quantas semanas é feito esse procedimento? Depende um pouco da urgência do transplante e da disponibilidade de um local para que você faça a doação. Então, e para que o paciente interne também. Em geral, desse momento inicial do primeiro contato até a doação em si, a gente estima que seja um prazo ao redor de 2 ou 3 meses para a doação acontecer. A não ser que seja uma situação mais urgente, mas é mais ou menos esse prazo, é um prazo para preparo, para que você possa se programar, né, e encontrar a melhor data para encaixe de tudo isso, né? Muito legal. A gente está conversando aqui com a doutora Silmara Cristina Kuwahara, que ela faz parte é médica, faz parte do serviço de transplante de medula óssea do Hospital Pequeno Príncipe. Doutora, se quiser deixar um último recado, um último apelo aí para as pessoas, para que elas sejam doadoras de medula óssea, ou alguma outra informação que a gente tenha esquecido de comentar, fique à vontade. Eu acho que eu quero agradecer bastante essa oportunidade. Eu quero que realmente cada um de nós, a gente pode estar suscetível em algum momento de precisar de uma doação, né? Ou alguém querido por nós também precise. Então, acho que isso nos move a pensar em ajudar alguém que talvez a gente não vá conhecer. A gente tem alguns pacientes nossos que tiveram a grande emoção de conhecer os seus doadores, e a gente percebe que para o doador, a pessoa que faz isso de uma forma voluntária, e com carinho, com amor por aquele que vai receber, mesmo sem conhecer a pessoa, é um gesto, assim, realmente muito grandioso, né? A gente teve a oportunidade recente de alguns dos nossos pacientes conhecerem os seus doadores,
E é uma emoção muito grande esse momento, né? A gente vê esse encontro, mesmo sendo virtual, como foi recentemente, e você perceber a mudança que você fez na vida de alguém, né? Isso realmente é um ato de extrema generosidade e amor, assim, então emociona bastante a gente. Então a gente faz esse apelo para que as pessoas tenham essa consciência que a gente pode ajudar com um pouquinho da gente a alguém que está num momento muito frágil da sua vida, que está realmente precisando dessa doação, e que a gente possa fazer isso e quem sabe poder viver essa emoção, né, mais para frente, de conhecer para quem a gente doou e fazer um pouquinho parte da vida de alguém, né, de uma família, de uma criança ou até de um adulto, né, que estava precisando naquele momento. Então, quem tiver essa disponibilidade, fizer parte do cadastro, mas atualizar os seus dados, o seu telefone, para que possa ser encontrado. E puder também procurar um banco de sangue, fazer a doação de sangue, que nós estamos precisando tanto, os nossos estoques estão bastante reduzidos na época da pandemia. E também aproveitar e fazer o seu cadastro como doador de medula, a gente, em nome de todos os nossos pacientes, agradece de coração.